Um dos maiores fenômenos dos últimos tempos, o K-pop tem conquistado as novas gerações e feito história pelo mundo. Esse estilo musical é cercado por diversas curiosidades e aspectos que quase ninguém sabe que vamos falar hoje. Olá, Lu! Tudo bom, amigo? Bem-vindo de volta ao nosso podcast. Oi, Juliano. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Amigo, você gosta de K-pop? Eu adoro. Eu escuto muito, mas eu não escuto muitas bandas. Eu escuto muito do mesmo. Blackpink e a aespa. Eu adoro o K-pop também, mas eu não consigo acompanhar muitas bandas, enfim, sempre tô descobrindo pelo Twitter. E hoje a gente tem um convidado que conhece muito de K-pop. Ele simplesmente é a minha Wikipédia de K-pop, porque eu sigo no Twitter e ele sempre tá postando banda nova, tá sempre postando música nova e eu vou conhecendo por ele. Então não tinha como ser diferente. Eu quero dar boas-vindas ao Tainan. Seja muito bem-vindo, amigo. Oi, gente. Se você quiser se apresentar, pode se apresentar. Então, gente, eu me chamo Tainan, eu tenho 25 anos, eu sou psicólogo, trabalho como analista de RH, mas sou fã de música, né? Eu sempre falo isso, eu sou muito fã de música, eu sou apaixonado por música, eu acompanho muita música de muitos países, não só do K-pop, né? Então eu tô escutando, sei lá, música que tá sendo lançada na Ucrânia. Agora não tá, né? Porque o pessoal tá em guerra, mas eu escuto muito pop ucraniano, pop russo, chinês, de Taiwan, do Vietnã. Eu sempre gosto de pesquisar esses artistas assim que quase ninguém escuta pra escutar, principalmente música pop, né? Então não é diferente com o K-pop, né? E queria agradecer também vocês pelo convite. Por falar de K-pop, porque eu amo K-pop, eu gosto de K-pop já faz mais de 10 anos. Antes do Psy lançar Gangnam Style, eu já escutava K-pop. E é isso, obrigado pelo convite, que eu adoro falar sobre K-pop. E a gente gosta de falar aqui, e K-pop é um assunto que não sai da nossa boca ultimamente. Não tem como fugir, né? Em todo lugar se escuta K-pop, e não só K-pop, como vários outros tipos de cultura coreana. Aqui eu vejo muito isso. Uhum. E você, Ju, o que você acha? Eu acho que é muito legal uma cultura que não é ocidental tomar conta do mundo, assim, sabe? É uma coisa que a gente quase não vê, mas é muito legal que o K-pop ele tá abrindo portas realmente para outras coisas coreanas, tipo filmes. A gente tá vendo filmes coreanos no Oscar, ganhando Oscar. Eu acho isso muito legal. Eu também não tinha costume de consumir de outros países, além do Brasil e Estados Unidos, assim, e é uma coisa que o K-pop me fez pensar, assim, por que eu não escuto de outros lugares? Por que eu não vou atrás? Por que não chega pra mim? Bom, caso algum ouvinte tenha feito isolamento social embaixo de uma pedra nos últimos 10 anos, vai uma explicação. O K-pop é um gênero musical da Coreia do Sul. Por isso, o K de Korean. E, teoricamente, mesmo as músicas coreanas mais tradicionais podem ser chamadas de K-pop. Porque o pop faz referência à música popular. Tipo a MPB aqui do Brasil. Que não é mais um gênero de massa, ainda que seja chamado de popular. Mas hoje em dia, quando falamos de K-pop, o grosso desse estilo musical são as produções vibrantes que batem de frente com o nosso conhecido pop ocidental. E que estão ganhando muito mundo. Bom, gente, quando que vocês tiveram o primeiro contato com K-pop? Eu tinha uma amiga, porque como eu sou do interior do Maranhão, né? De uma cidadezinha minúscula, eu não tinha computador. Isso era sexta série, mais ou menos. Na época eu tinha uns, sei lá, 13 anos, 14 anos. Só pra entender, que ano mais ou menos era a sexta série pra você? 2007? Ah, peraí, deixa eu ver. Eu terminei o terceiro ano em 2013. Então... Eu adorei que os três estavam assim, fazendo conta. Não, eu acho que é 2007, 2006, por aí. Era bem nessa época. E aí eu tinha uma amiga, né, que inclusive... Hoje a gente se distanciou um pouco, mas ainda a gente tem muito contato, né? A gente vive... Às vezes, de vez em quando eu mando um vídeo pra ela manda um vídeo pra mim, a gente ainda tem esse contato, que ela foi embora, né, pra outro estado, mas enfim. Essa minha amiga, eu ia todo dia pra casa dela. Eu saía da escola, almoçava, fazia minhas atividades. Quando dava assim umas 3, 4 horas da tarde, eu ia lá na casa dela. Que ela era bem próximo da minha casa, né? Aí, quando eu ia pra casa dela, a gente sempre ficava mexendo no computador,
assistia MTV, na época que passava MTV Lab Disc. Aí a gente esperava começar a MTV. Aí veio a época do Top 10, né? A gente ficava até tarde, acesso a MTV, assistia junto, até que eu ia pra minha casa. Então todo dia tinha esse rolê de ir pra casa dessa minha amiga, né? Assistir e mexer no computador. E aí nisso, um dia a gente foi numa revistaria próxima da casa dela. E ela gostava muito de anime, mangá, essas coisas, né? Cultura japonesa. E aí tinha uma revista chamada New Tokyo. Não sei se vocês lembram dessa revista. Que falava muito sobre... Tinha essas coisas de cultura japonesa, né? E aí ela comprou um dia essa revista. E na capa tinha assim: conheça a banda coreana da DBSK, TVXQ, que é um grupo de K-pop bem antigo. E aí ela foi e leu, né? Leu, adorou os meninos. E aí ela começou a escutar. Magicamente, um dia eu fui na casa dela e ela falou assim: Tainá, escuta essa música. Eu escutei. Foi a música mais horrível que eu escutei na minha vida. Eu disse assim: meu Deus, que porra é essa? Porque eu só escutava o quê? Música em inglês, né? Eu disse: meu Deus, que coisa horrível. Odiei. Passando um dia, no outro dia eu fui na casa dela de novo. Ela colocou a mesma música. Eu disse: meu Deus, que música ruim. Na terceira vez eu fui na casa dela de novo. Ela repetiu a mesma música. Meu Deus, que música ruim. Na quarta vez, no outro dia já tava na minha cabeça. Eu já não saía mais da minha cabeça de jeito nenhum a música. Inclusive o nome da música é Mirotic, do DBSK. E aí começou. Foi aí que começou o vício em K-pop. Como eu gostava mais de pop feminino, né? Ela foi conhecendo e foi me apresentando. Ela me apresentou Girl Generation, me apresentou a Boa, o pessoal que tava meio que fazendo sucesso na época. E aí com o passar dos anos, né? Eu fui conhecendo mais, minha amiga parou de me mostrar, né? Eu já fui criando mais independência, fui conhecendo mais, fui virando fãs de outros grupos, identificando mais com isso, e até agora a gente tá aí, né? Os grupos acabando, a gente procurando os novos pra acompanhar. O meu contato com K-pop, eu acho que é o contato, assim, que geral teve. O meu primeiro contato, que foi com o Gangnam Style do Psy. E um fun fact, bem na época do Gangnam Style, eu tava na faculdade e tinha um trabalho que era pra fazer um flash mob. E daí a turma se reuniu, que tinha que ter uma marca envolvida. Daí a gente inventou um canal de música e não sei o quê. E daí a gente foi no meio da rua, da praça mais movimentada, assim, do centro aqui de Curitiba. Colocamos um rádio e toda vez que alguém dava play, surgia uma galera dançando Gangnam Style. Mais engraçado foi que eu sempre era o primeiro que surgia e eu chamava as pessoas. E numa dessas vezes, eu levei um capote no meio do centro, com geral olhando. Eu fiquei estatelado no chão. Foi horrível, mas enfim... Dessa foi meu contato. Parei, né? Anos depois que eu comecei a escutar de novo por conta do Twitter, redes sociais, enfim. Foi um contato bem intenso do Juliano. Eu lembro desse trabalho, inclusive, porque eu sou calouro do Juliano. 1 ano só, mas sou calouro. E eu não peguei esse trabalho. Eu não tive que fazer, eles cancelaram. Eu acho que vocês foram a última turma que fizeram. Ou a gente pulou. Alguma coisa aconteceu que eu não tive que fazer. Eu tive que fazer algum outro trabalho no lugar. Não lembro o que é. A minha primeira vez que eu encontrei o K-pop foi em provavelmente 2012, porque em 2011 eu não ia pra baladas. Em 2012 que eu fiz, eu não usava carteirinha fake. Eu sou uma das crianças que nunca fizeram isso. Mas aí em 2012 eu fui e encontrei Chunewan. É Chunewan que fala? Como que é o nome? Isso, Chunewan. É Chunewan. E foi I Am The Best, acho. Que ela... E fica na minha cabeça, até hoje fica na minha cabeça. Se eu parar assim e ficar muito em silêncio, eu tenho certeza que essa música vem tocar na minha cabeça. E dá vontade de dançar essa música, esse é o problema. Não é só tipo assim, não é porque é chato, não, porque ela é boa. Ela dá vontade de dançar, dá vontade de você fazer, sair. E eu acho que isso que me estimulou a ir buscar mais K-pop. Aí eu esqueci K-pop, eu acho que eu fui começar a ouvir de novo com Blackpink, de novo, quando elas surgiram, assim. Acho que com Bumbaya, começou a tocar. Eu ia na balada e eu escutava na balada, porque eu tinha um DJ que gostava de K-pop e ele tocava numa balada em Curitiba sempre. E quando eu ia nessa balada, eu tocava. E aí eu comecei a conhecer. Mas assim, eu fui saber pelo Shazam, peguei Shazam, né? Quem que tá cantando essa música. Aí eu olhei e falei...
ok. E guardei, salvei na minha playlist e foi. Uhum. E só com Blackpink, depois que eu fui voltar... Não, teve o Psy, né? Não teve como escapar da onda do Psy. Todo mundo dançava Gangnam Style. E aí, Blackpink. E aí, até hoje, eu fui pra Blackpink. Da Blackpink, eu pulei, assim, pra Aespa, porque a Blackpink deu uma paradinha, né? Aquelas coisas. Eles têm todos uns contratos diferentes, umas coisas que eu não conheço. E eu não sei se elas... Quando que elas vão voltar, porque eu não pesquiso. Então, eu tô escutando a Aespa no lugar e eu estou muito feliz. Fazer um novo álbum, no caso. Acho que elas voltam esse mês, inclusive. Não acredito. Tem uns rumores Você aí. não me fala uma coisa dessa. Os rumores aí. Elas já estavam gravando. Eu vi uma live de uma menina que é da mesma empresa delas, né? Que é a Somi. Eu não sei se vocês conhecem a Somi. Eu sei que elas são de uma empresa diferente, que elas não são da maior, assim, que do BTS, etc. É tipo assim. Peraí, a gente vai já falar sobre isso, sobre esses negócios de empresas aí, que tem também todo o negócio. Mas, enfim, a Somi tava no mesmo estúdio, que elas dividem o mesmo estúdio, né, de gravação, elas gravam com a mesma pessoa. E aí a Somi tava fazendo uma live e do nada nessa live começa a tocar a voz da Jennie, do Blackpink. Aí ela para a live assim, ó, desliga tudo. Aí todo mundo percebeu, tá vindo coisa aí então. É porque elas já tinham confirmado, ó, o comeback do Blackpink tá em breve. E então a música já tava sendo feita, né, então tem uns rumores aí desse... Ou esse mês de abril ou maio. Mas tem também o solo da Jisoo, que ainda tá faltando. Ah, entendi. Quem não sabe, na real, é que a origem do K-pop é mais antiga do que 10 anos atrás, quando a gente descobriu o K-pop. A música popular coreana, ela sempre recebeu influência norte-americana, graças aos diversos processos colonialistas que o país sofreu durante toda a história deles, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, que teve a Guerra da Coreia, eles se dividiram e eles sofreram muitas influências durante todo esse processo. No início dos anos 90, houve uma confluência de movimentos que queriam criar uma nova onda cultural. Com o grande consumo de produtos artísticos estrangeiros, a ideia era valorizar a cultura local da Coreia, porém trazê-la de forma mais modernizada, com elementos do pop ocidental, hip hop, rock eletrônico, além da intenção de diminuir a censura televisiva da época, que ainda era alta. E aí surgiu o primeiro grupo de K-pop, que se chamado Celta-IGM Boys. A primeira apresentação deles foi num show de calouros em 1992. Então, bem antes de quando a gente descobriu pela primeira vez o K-pop, no final dos anos 2000, começo dos anos 2010. A música que eles estrearam se chamava I Know. Traz elementos de todos os ritmos citados, do hip hop, do rock eletrônico, pop ocidental e o pop tradicional. Então, os jurados do programa odiaram, né? E eles foram desclassificados como a pior banda da noite. Mas não foi isso que o público achou. O público adolescente se identificou muito com a música, vibrou com a coreô, fez com que o grupo despontasse nas paradas de sucesso e ficou no topo por 17 semanas, 119 dias. Essa foi a primeira grupo de K-pop. Dá pra entender, né, o sucesso que vinha depois. Depois disso, vários outros grupos surgiram. Mas no final dos anos 90, o K-pop entrou em declínio. O Ju vai contar por quê. Acontece que também no final dos anos 90, a Ásia passou por uma crise econômica bem forte. Pensando em alternativas para se recuperar, o governo sul-coreano viu no K-pop um grande potencial e investiu pesado na indústria criativa. Foi então que surgiram os idols da segunda geração, que começaram a ganhar mais força lá por 2003, 2004, 2005. Graças à popularização da internet, o K-pop voltou a ganhar fama. O K-pop ganhou alguns fãs em outros países e destaque nas paradas internacionais. Alguns grupos famosos da época eram Super Junior, Big Bang, Wonder Girls e, claro, Girls' Generation. Apesar de tudo isso, até o momento o K-pop era forte para valer no leste asiático. Até que veio a terceira geração do K-pop, que nem de longe foi uma geração qualquer. Isso porque foi nela que surgiu um rapper que iria fazer uma música com o nome de um dos bairros mais chiques de Seul, a capital sul-coreana. Se você pensou no Psy com seu Gangnam Style, você acertou. O ritmo animado, o videoclipe divertido e a coreografia icônica ganharam o mundo todo em 2012. Gangnam Style foi o primeiro vídeo a ter 1 bilhão de acessos no YouTube, um verdadeiro divisor de águas. A partir daí, o K-pop ganhou muita visibilidade e, claro, mais fãs no mundo todo.
sobretudo do público adolescente. Atualmente, estamos vivendo a chamada onda coreana. O K-pop está na sua quarta geração, que se difere da terceira por ser a geração do streaming. Alguns dos grupos que fazem parte dessa geração são ITZY, Stray Kids, Lona e ainda tem vários outros, fora os artistas solo. Bom, gente, eu não tinha ideia que o governo financiava o K-pop. Que inclusive, já abrindo um parêntese aqui, se acontecesse aqui no Brasil com funk, o funk ia ser potência mundial também. É o que tá acontecendo, né? Porque o funk tá, enfim, ganhando o mundo. Mas por conta própria. Mas se tivesse investimento do governo, ia ser tão grande quanto o K-pop está sendo hoje. É muito doido porque, gente, é uma ideia simples, investir na cultura, mas que óbvio que dá muito retorno. Imagina, o K-pop hoje em dia conquistou o mundo e deve dar muita grana para a própria Coreia. Eu concordo. Queria deixar aqui um fora Bolsonaro, que nunca ajudou a cultura brasileira. E a gente tá indo ao contrário até do que a Coreia fez, a gente faz ao contrário. A gente tira dinheiro da cultura, diminui o investimento na cultura. Exatamente. Vocês sabiam que o BTS... É tipo assim, na Coreia tem uma lei que todo homem precisa ir pro exército. Né? Toda pessoa do sexo masculino, ela precisa passar 2 anos servindo ao exército. Então todos os idols masculinos, e tem que ser até os 30 anos. Entendeu? Então, todo idol... ele tem um período de atos ali durante 2 anos que ele passa para ele ir pro exército, né? Ele se desliga das atividades, ele continua no grupo e tal, mas ele vai pro exército. O BTS é o único grupo que ainda não foi. Nenhum dos integrantes foi pro exército. Por quê? Porque eles dão muito retorno pra Coreia. Muito. Gente. E eles sabem disso. Então eles não podem parar, por enquanto, entendeu? E será que eles não vão? Será que vai ser uma brecha na lei? Eu acho, assim, eu não sei, se eu não me engano, tem um lá que já tem 29 ou 30 anos. Então eu acho que vai acontecer essa brecha na lei, né? Eles vão dar essa brecha pra eles. E eu acho que é justo, né? Por o tanto de retorno que eles deram pro país. Eu acho que... Nossa, enfim. sim. Eu acho, na verdade, que essa lei tinha que abrir pra todo mundo que é idol, entendeu? Todo mundo que é artista lá da Coreia. Acho que não deveria ter. Mas enfim, isso é outra discussão lá, porque a gente não conhece a lei deles, né? Então fica muito difícil falar sobre isso. Ainda mais que se o governo tá dando dinheiro pra eles, é meio redundante, né? Porque se o governo já tá cutucando ali, por que não ele já não tirar isso? Mas essas são questões muito políticas, né? Eu fico pensando que, por um lado, é ótimo e é muito incrível que o governo financie, mas, por outro, deve rolar um controle do que eles dizem, do que eles não falam muito grande. Eu não sei como que é o governo da Coreia, acredito que deve ser... Eu não sei se acredito que deve ser uma democracia. É uma democracia, só que lá é um país muito conservador. Né? O país por si só já é conservador e parece que o último presidente eleito, pelo que eu vi, ele é tipo um Bolsonaro coreano. Eles também fizeram um impeachment da primeira mulher presidente coreana, né? Que teve todo o bafafá também, que foi por corrupção, mas é aquela coisa, política em todo lugar é complicado, a gente mexe com muito interesse. E aí tem interesse econômico em cima dos K-popers, em cima das bandas, aí tem interesse do governo, aí começa a complicar a situação. Por isso que eu imagino que não deve ter nenhuma banda, tipo, fora Bolsonaro coreano. Não, lá eles não se posicionam politicamente, não podem de jeito nenhum. A gente já vai entrar nessas regras dos idols, mas tem muita coisa, né, que eles não podem. Fica subentendido, né, tipo assim, não é que... existe uma lei que proíba, né? Mas fica subentendido e eles obedecem, né? Todo mundo sabe disso. Aquele poder invisível que tem o conservadorismo, né? Aquela coisa de, tipo, você precisa estar em certo padrão ou certo X coisa que eles definem. Exatamente. Eu queria comentar sobre esse negócio das gerações que vocês falaram. Vocês falaram um negócio aí, porque assim, é muito diferente, né, o K-pop dos lugares, porque tem esse negócio das gerações. Tipo, eu falo assim, tem até uma guerra entre os K-pop, né, porque eu sou fã de idols da segunda geração, da terceira. Aí tem o pessoal que é mais recente, que acompanha mais o pessoal da quarta, né, e tudo mais.
Esse negócio de gerações, tecnicamente, tem toda uma discussão, né? Sobre se a gente tá na quarta, se a gente tá na quinta, enfim, mas tecnicamente essas gerações são a década, certo? Então, são aqueles idols que debutam naquela década, naquela determinada década. E aí, o que acontece, né? Da primeira geração, que foi lá, depois do Celtai Jam Boys, né? Teve outros grupos que apareceram, teve o H.O.T., que é Hot, teve Shinhwa, que são outros grupos do pessoal bem mais velho. Teve a própria Boa, que até hoje ela tá aí, né? A Boa é praticamente a rainha do K-pop. Ela continua na mesma empresa, enfim. E na segunda geração já veio um movimento que, depois dos anos 2000, né? Que foi o chamado de Onda Hallyu, que você até falou. A gente tá vivendo a onda coreana, né? Esse movimento ele começou nos anos 2000. Eu até lembro numa época que eu ganhei um celular do Paraguai. Sabe aquele celular que vinha anteninha? Um celular que o pessoal chamava, não, o celularzinho do Paraguai. Aí, o único vídeo que vinha nesse celular era o clipe de G, do Girl Generation. E aí, eu até tomei um susto, o que é que esse clipe tá fazendo aqui? Sendo que eu já conhecia na época, né? E aí veio no celular. E aí foi assim que eu observei muito, né? Nessa época tinha esse negócio dessa onda Hallyu, que era a onda coreana, né? A onda do K-pop. E é bem conhecida essa fase aí dos anos 2000 por esse movimento, que chegou aqui, mas não foi com toda essa força, né? O pessoal conhecia, né? Tinha as comunidades de K-pop, né? Eram bem nichado mesmo. Mas existia, né? O pessoal do Ocidente tinha noção que existia o K-pop já. E aí foi na época do Girl Generation, Big Bang, Wonder Girls, 2NE1, né? Que são esses grupos assim que debutaram nessa época aí da segunda geração. Já na terceira geração, foi a época que a internet começou a crescer muito, né? Que aí veio o Twice, veio o Blackpink, veio o Red Velvet, né? Veio grupos hoje que eles já são considerados seniors pro pessoal que é hoje, né? Que acompanha hoje. Então tem uns grupos... Ai, sou eu. Eu sou sênior. Não, mas assim, no sentido que esses grupos eles já estão há mais tempo ativos, né? E, inclusive alguns já estão acabando, que debutaram nessa mesma época, né? O CLC, que eu sou muito fã do CLC, acabou recentemente. Não sabia, eu conhecia CLC. Inclusive o contrato do Twice tá pra acabar, né? Então tem toda uma discussão aí, o pessoal tá tentando ver se elas vão renovar o contrato ou não, se o grupo vai continuar ou não, enfim. Tem uma chance de acabar esse ano. Contrato do Twice. Nossa, mas deve ser muito ruim pros fãs, assim, a pessoa vê nascer, crescer e ver morrer. E ver morrer. É porque eles têm uma lei lá que o contrato pro trabalho de idol, ele tem que ser durante 7 anos, no máximo. Então eles têm o grupo, ele só tem a vida geralmente tem a vida de 7 anos, certo? Aí depois de 7 anos eles podem renovar, caso o grupo faça muito sucesso, né, eles têm essa chance de renovar esse contrato por mais 3 anos, aí completa os 10. Ou, como o caso do BTS, né? Eles fecharam os 10 anos, se eu não me engano, e renovaram para mais 7. E aí podem acontecer esses casos, mas sempre assim, o contrato ele é meio de 7, no limite de 7. Eles não podem ultrapassar esses 7 anos. Só pra gente entender, o contrato do BTS vai até que ano? 2027, sim? 2025. 2025? Não, 2027, Tainá, uma pergunta, assim, de pessoa leiga. Você acha que o K-pop, pra eles, é importante o mercado internacional? Agora é. Antes, eles rodavam, né, a economia entre eles. Eles tinham um público muito grande interno. Então, se você vê assim os charts da Coreia, né, desde antes até agora, provavelmente muito dificilmente você vai ver uma música ocidental. Muito difícil. Aqui e acolá você encontra. Tipo, e quando eles gostam de uma música ocidental é pra ouvir pelo resto do ano. Teve uma época que aquela música 2000 da Anne Marie ficou durante um ano no top 10. Quando eles gostam de uma música, tipo, fica pra sempre. Agora tá a música do Justin Bieber com o The Kid Laroi. Tá lá desde quando lançou, né? No top 10. E eu sempre gosto de ver os charts, né? Como é que estão. Mas, majoritariamente, as músicas que eles mais escutam são músicas coreanas. Eles alimentam muito a cultura interna, certo? Então, eles sempre rodavam, né? O consumo, né? Rodava internamente no próprio país. Antigamente,
Com a Boa, lá na primeira geração, a Coreia tinha conflito com o Japão. A Boa foi uma artista que... Foi a primeira artista coreana que debutou no Japão. Então ela lançou uma música, né, um álbum em japonês. E bombou no Japão. E aí ela abriu portas para um mercado que eles não tinham antes. Certo? Então todo artista bem-sucedido na Coreia, ele tentava um debut no Japão. Se você tivesse uma carreira consolidada na Coreia e no Japão, pronto, você estava feito. Você estava riquíssimo. Só que aí o K-pop, ele foi além disso, né? Ele começou a crescer muito, principalmente com o BTS, começou a crescer muito nos Estados Unidos. Eu até tomei um susto que o Stray Kids teve o álbum mais vendido, ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Tipo, mais de 100 mil cópias físicas vendidas nos Estados Unidos. Isso é muito bizarro, porque a época que ninguém mais compra CD físico, né? Um grupo de K-pop tem 100 mil cópias vendidas nos Estados Unidos, cópia física. Então, assim, cresceu muito no Ocidente. E agora todos os grupos... antigamente a gente via uma sonoridade muito que coreano gostava, né? Que tinha muita coisa do... O conceito que a gente chama de fofo, né? O conceito cute, que é chamado de Aegyo, né? Com coisa mais inocente, tinha um conceito mais colorido, tinham grupos que iam mais pro sexy. Só que o público internacional gosta do quê? Gosta do farofão, do pancadão, né? Blackpink, 2NE1, mais essa vibe. E aí hoje a gente percebe, vê um movimento, principalmente nos grupos novos, que eles foram mais para essa sonoridade. Então se você perceber, todos os grupos do K-pop hoje em dia, eles estão com essa sonoridade que se aproxima mais do Ocidente, né? Então eles têm essa visão de... É importante hoje para eles sim trazer essa ocidentalização, né? Se aproximar mais do Ocidente. Antes era só o Japão. Agora eles nem se preocupam mais com o Japão, tá nem aí, porque eles já têm os Estados Unidos, entendeu? Que é um mercado muito maior. E aí o foco deles hoje tá total nos Estados Unidos. Porque eu não tinha... Pra mim, eles só se importavam com os charts da Coreia. Nem sabia que eles gostavam do Japão, assim. Mas com o Blackpink, com o BTS, me veio isso na cabeça. Que acho que agora eles podem ver uma oportunidade muito maior no mercado gigantesco, né? Exatamente. Eu sei que na China é mais difícil porque a Coreia tem conflitos de relacionamento com a China. Inclusive a China, ela proibiu os idols coreanos de performar lá. Eles não podem performar lá. Mas se você tiver uma fanbase na China, você tá feito também. Porque a China é o país mais populoso do mundo, né? É muita gente. E tipo, uma pessoa que é muito famosa na China, Lisa do Blackpink. Sim, é muito doido que é fora do grupo, assim, né? Tipo, eles idolatram ela assim do jeito. Ela é tipo a maior da China. Inclusive ela foi convidada para ser jurada de um programa. Tipo, ela era a única estrangeira do programa lá. E o programa foi campeão de audiência. Esses programas de auditório e tal. Ela é muito fodona na China. Eu vi que quando iam lançar... Ai, eu não lembro qual música do Blackpink. Eu acho que é How You Like That. Será? Acho que pode ser. Que daí eles fizeram prédios, assim, escrito Lisa, parabéns, uau! E, tipo, cagaram pras outras. Eu não sabia que a China era tão aficionada, assim, pela Lisa. Eu sabia que... Eu sabia do Japão, porque a Blackpink tem um álbum japonês que eles fizeram pra vender no Japão, isso eu sabia. Que eles tentavam alguma coisa, mas da China eu sabia que eles não podiam ir. Eu achei que era meio proibidão. E agora saber que a Lisa é idolatrada na China, na minha cabeça, tá tipo assim... Gente, como assim? Não era proibido? Não podia? Agora pode? Como é isso, China? Ela não pode performar lá. Performar lá é mais difícil. Tem todo um barafafá. O grupo não pode, entendeu? Performar lá. Mas participação, fazer uma boquinha aqui e acolá, sabe? Eles fazem. É difícil para qualquer artista do mundo, né? E na China, assim, tem várias regras, assim. Eu sei que tem uma regra que não pode cantar playback, umas coisas assim. Por isso que a última vez que a Britney pisou na China, ela tinha lançado Baby One More Time. É sério, há muito tempo que ela não pisa na China. Eu sei que a Zara é proibida de pisar na China e tocar, ela é banida de todas as plataformas de streaming. A Zara Larsson, porque ela criticou a Huawei, que é uma marca chinesa, e falou do governo. Ela falou assim, eu rompi a parceria com a Huawei porque o governo chinês ele é estranho demais.
Ela diz que sabe da falcatrua do governo chinês e não apoia. Aí pronto, eles baniram ela de tudo. Eles são bem violentos, assim, com esse... Mas nessa com questão isso. do Blackpink lá, a Lisa, eu acho muito engraçado que é só ela. As outras, eles meio que. Tá lá. Mas é ela. Elas têm fãs, mas a Lisa é um negócio assim impressionante, a fanbase. E, tipo, eles juntam dinheiro, do nada eles anunciaram, a gente já tem $100 mil guardados só pra comprar álbuns do Blackpink quando o álbum sair. Eles fazem vaquinha, é uma coisa assim muito doida. Eles alimentam a Lisa, todas as meninas, eles dão de comer pra elas. Depois da origem do K-pop, né? Qual a real importância do K-pop para a Coreia? A gente já falou bastante coisa, né? De governo e tal, mas além de ser responsável por ajudar a Coreia a sair da crise de 97, o K-pop hoje movimenta muito dinheiro para o país. Vamos falar em números agora. Em 2018, o país se tornou a sexta maior indústria fonográfica do mundo. E em 2019, o Ministério da Cultura sul-coreano previu um investimento de 6,7 bilhões de reais só para o K-pop. É muito dinheiro, 6,7 bilhões, dá para fazer muito K-pop. Vai ter bastante ainda. E para falar do retorno desse investimento, só a banda BTS, que todo mundo conhece, não tem impossível você não saber ouvir falar da banda BTS, só ela movimentou 3,7 bilhões de dólares por ano para a Coreia do Sul. É muito dinheiro. Isso 3,7 bilhões de dólares em reais dá o quê? Muitos reais. Dá tipo assim... É aquilo o que o Tainá falou, né? Os meninos do BTS têm carta branca na Coreia pra fazer o que quiser, porque olha o dinheiro que eles trazem pro país. Eles movimentam muito a economia. Porque não é só a música, gente. Se vocês forem... Eles têm uma loja, eu até esqueci, se eu não me engano é BT21, que é BT21, é alguma coisa assim. Eles têm uma marca, né? E essa marca é tipo uns bichinhos, né? Eles desenharam. Foi algo assim. Eu não sou muito fã do BTS, né? Não acompanho. Eu escuto, mas eu não acompanho. Mas eu sei que eles têm uma marca própria, né? De uns desenhos lá. E tipo, o tanto de produto que eles vendem, vocês não tem noção. É tipo, de uma caneta, capinha de celular, essas coisas. E tipo, o pessoal vai pra Coreia pra comprar isso, entendeu? E aí, movimento não é só a questão de comprar itens do BTS, comprar um álbum, escutar música, mas é também o turismo, né? Muita gente vai pra lá e isso movimenta muito, muito mesmo a economia do país. É por isso que é muito importante. A gente tem que pensar que se o BTS retorna bilhões de dólares para eles, com certeza isso escoa para algum outro lugar, né? Então, normalmente vai para turismo, que isso influencia as pessoas a viajar mais para a Coreia, a comer comida coreana, a entender mais a cultura coreana. E aí eles conseguem vender filme, né? A segunda onda, o boom do K-pop do mundo agora tá vindo com filmes também, né? Tem muito drama, como a gente já comentou. Outros tipos de cultura vêm. E a indústria é todas aquelas pessoas, não só o dono do BTS e o BTS, mas também o pessoal que é dono da gravadora, o pessoal que é dono dos equipamentos, o pessoal que então você vai escalando isso, muitas pessoas, até isso influencia até porque você abre uma gravadora na Coreia e as pessoas em volta se movimentam, tem uma cultura, as pessoas vão trabalhar ali, então você tem que imaginar que é toda uma roda girando, e faz muito sentido, é dinheiro que volta e vai para todo mundo. Não é aquele dinheiro que entra e vai cair ali pro BTS. É a cultura do país, é a Coreia que a gente tá falando aqui, entendeu? Há 10 anos atrás, a gente não falava de Coreia do Sul. Hoje ela é mais falada que Japão. Então, foi por conta do BTS. Eu acho que a gente tem que falar um pouco disso também. Não só por ele, mas ele ajudou uma geração toda a se aproximar da cultura coreana. E isso, nos próximos anos, se aproxima de cultura, educação, informação, troca de tecnologia. E na hora que você vê, você tá muito melhor que estava antes. Pra mim, a cultura coreana, ela furou a bolha 5 vezes. Assim, que foram grandes marcos, né? É de tudo. Primeiro foi a Samsung. A Samsung é muito grande, né? Atingiu aí o mundo todo. Segundo, Gangnam Style, né? Foi algo assim que realmente todo mundo conhece Gangnam Style. Se botar essa música, todo mundo conhece. O BTS,
que todo mundo conhece, pode não ter escutado ainda, mas falar assim, os meninos lá, os coreanos lá, o BTS, o BTS, todo mundo sabe o que é. O filme Parasita, né, que ganhou o Oscar, e Round Six, que foi o último o viral da Netflix que todo mundo assistiu. Então, pra mim, esses foram 5 momentos que a cultura coreana furou a bolha, assim, e todo mundo explodiu a cabeça, porque realmente foram esses 5 principais momentos, se a gente for, assim, parar pra analisar. E você falou da questão das gravadoras, é importante falar também, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas, tipo, a indústria fonográfica coreana, ela é totalmente diferente de como funciona aqui no Ocidente, né? As pessoas... Porque, assim, um artista aqui no Ocidente, ele assina com a gravadora, mas ainda assim ele tem uma liberdade artística, né? Ele pode chegar... Eu sou assinado, por exemplo, com a Sony Music, né? Um exemplo. E aí eu assinado com a Sony Music, mas eu que tenho que chegar e fazer minhas músicas. A Sony Music não vai ficar... Pode até chegar, né? Tem essa música bem que eu quero que tu lance. Pode até acontecer. Mas eles não vão me obrigar, assim, tu morre, tu tá no contrato, tem que lançar todas as músicas que eu quero e tudo mais. Não é assim. Eu tenho a liberdade de fazer músicas. Se for aprovado pela gravadora, né, eu posso lançar e tal. Eu tenho a liberdade artística de escolher o conceito do meu clipe e tudo mais. Porque ela é uma gravadora, ela é dona da música, certo? Ela é dona do fonograma. Mas por fora eu tenho um empresário, por fora eu tenho investimento, por fora eu tenho tudo. Já na Coreia, as empresas elas não são chamadas de gravadora, né? São empresas. Porque o gerenciamento ele é 360. Ela funciona como gravadora, como empresária e como tudo. Então é tipo assim... É como se fosse um emprego, né? Exatamente. É por isso que o idol, ele não é... Tipo assim, tem muitos idols que são artistas. Tem muita gente muito talentosa mesmo. É a grande maioria, certo? É muito talentosa. Mas o idol, ele é diferente de um artista. Porque o artista, ele tá lá, ele tem a liberdade criativa dele pra criar, pra fazer e tudo. Mas o idol não, o idol, ele é treinado pra ser idol. Qualquer pessoa, ela pode ser idol, certo? Basta ela ser aprovada aí por uma empresa... E ela vai passar por um treinamento intensivo desde criança. Então ela passa por esse treinamento aí de anos. Então todo dia ela é tipo empregada da empresa. E todo dia ela tem que fazer aula de canto, fazer aula de dança, fazer aula de... Agora, né, o inglês é muito importante para eles, então tem que saber falar inglês. Eles têm aula de postura corporal, de como se portar diante das câmeras, de tudo que vocês imaginarem, eles têm aula. Até eu vi uma matéria que um grupo tava tendo aula sobre, tipo, os coaches do BBB. O pessoal famoso vai, antes de ir pro BBB, pra ensinar o que é minoria, pra ensinar o que é feminismo, essas coisas. Né? Porque eles têm que estar antenados pra isso. Então, o idol, ele passa por tudo isso antes dele debutar. E aí, o que é que acontece? Todo o grupo, não é, tipo, 5 meninas que se juntam e vamos criar um grupo. O nome do grupo vai ser esse... A música que a gente vai trabalhar vai ser essa, elas não decidem nada. Tudo é a empresa que decide. E a empresa é responsável pelo clipe, pelos gastos, né? Então, de clipe, de música, de tudo mais. Então, eles são donos de tudo, certo? Então, a pessoa é como se fosse, se a gente for parar pra pensar, o cinema é muito parecido, né? Porque quem faz a arte é uma pessoa, né? A arte, assim, quem faz o roteiro do filme, enfim, dirige é uma outra pessoa. Então, são várias pessoas juntas que fazem um negócio acontecer. No K-pop também é da mesma forma. É porque aqui no Ocidente tem muito essa visão do artista querer ser o bam, bam, né? Então ele é o compositor, ele é o produtor, ele é a pessoa responsável que fez tudo, né? E tudo mais, é o empresário e tudo mais. Uma pergunta, amigo. Isso não tem mudado um pouco? Porque eu acho que até com o contato com o Ocidente isso tem mudado o pessoal da Coreia. Porque eu já vi que tipo, um menino do BTS lançou músicas tipo dele. Eles gostam de lançar as mixtapes, né? O pessoal do BTS. As meninas do Blackpink também foram creditadas na produção de uma música. Eu acho que esse chamado de artista deve estar tocando eles também. Exatamente. É porque, assim, o mercado... Por exemplo, o Grammy, né? É mais fácil o Grammy ser premiado pra uma pessoa, sei lá, pra Billie Eilish, que é só ela e o irmão dela que faz tudo, do que pra um álbum que em uma música tem 30 compositores, 30 produtores, 30 intérpretes, entendeu?
Então, tem essa coisa aí, essa visão do que é arte, né? Que ainda tem muita discussão sobre isso. E no K-pop eles veem isso, né? Eles sabem disso, eles não são burros, né? Então, hoje, as empresas elas dão muito mais oportunidades para os idols comporem, que antes não tinha esse espaço de jeito nenhum. Era muito difícil. Então, aquele idol que aparecia na composição, assim, antigamente, era, nossa, como ele é fodão, é artista, não sei o quê. É aquela coisa toda. Hoje não, hoje tá muito mais fácil. Eles gostam de postar, por exemplo, antes do lançamento de um álbum, de alguma coisa, eles postam sempre a tracklist, né, do álbum. E quem tá envolvido na produção, na composição, quem foi que mixou, quem foi que fez tudo. Eles colocam crédito de todo mundo. E aí, hoje em dia, no álbum, sei lá, de 10 faixas, geralmente as integrantes estão lá em 4, 5, ela já tem um espaço bem maior. Isso realmente está acontecendo, eles estão dando mais oportunidades para elas. Mas ainda, tipo assim, tem um grupo em exceção, que é o G-Idol, que tem uma integrante que compôs todas as músicas do grupo, que é a Soyun. Ela compõe tudo mesmo. Ela que e ela, tipo, começou com 19 anos. Ela já, desde a primeira música do grupo até a última, o dedo dela tá em tudo. Ela é muito talentosa. Mas eu ainda não vi um grupo que realmente, assim, lance... Eu posso estar enganado. A Taina errou, tem bem que esse grupo aqui. Mas ainda não vi que fez tudo, sabe? Tipo, só elas... Todas as integrantes comporam. Todos os integrantes compuseram uma música. E essa música foi a faixa principal que ganhou o clipe. Que eles opinaram, é tudo deles. Eu não sei se isso aconteceu ainda. Mas é um fato muito difícil. Eu acredito que tem muito solista, né? Que daí eu acho que eles devem ter mais... Agora solista tem uma liberdade muito maior. Porque o solista é diferente. O grupo, são 5 pessoas, são 7 pessoas. Então, o grupo, ele é feito para ser mais comercial, certo? Qualquer grupo que seja, ele é feito para ser comercial, certo? Já o solista não, o solista tá lá o nome dele, então é a verdade dele, ele se conecta com o público dele a partir do que ele passa, né? Então ia ser muito estranho, ia ser muito artificial se fosse um solista que não fizesse nada, não desse pitaco em nada, não desse opinião em nada. Já no grupo é diferente, porque imagina aí dar a voz para 7 pessoas, ia ser uma confusão, não ia sair nada, né? Então pro solista é muito mais fácil, né, ter isso. Inclusive, eu sou muito fã da Hyuna, que é uma solista. Eu amo Hyuna. Eu e meu namorado, a gente é mega fã da Hyuna aqui. O pessoal chama Hyuna. Hyuna? E Hyuna, mas eu chamo Hyuna. Desde de pequeno eu me acostumei a chamar Hyuna. Eu sou muito fã da Hyuna. E ela gosta muito de compor tudo que ela faz, né? Ela compõe... É porque assim, no K-pop, como eles compram muita música internacional, eles recebem muita demo de produtor americano. Produtor sueco, eles se alimentam muito do pop sueco, inclusive. Produtor de fora, né? Então eles recebem a música em inglês e aí eles têm que fazer a versão deles em coreano, né? Fazer outra música em coreano. E aí é que o pessoal começa a compor a partir daí, né? Eles já têm uma base e aí escrevem uma outra letra. Então a Hyuna, quando ela sempre tá creditada como compositora. Maravilhosa. Só pra abrir um parêntese pra a maior das maiores. Esse é um fato legal de se falar, porque um dia eu tava escutando uma música do K-pop e eu olhei nos relacionados e tinha a Kesha cantando. Eu falei, nossa, ué? E daí a Kesha que escreveu essa música e o grupo de K-pop... É Run Devil Run do Girl Generation, né? Eu amo. Run, eu amo. Essa era uma demo da Kesha e eles compraram. É porque a empresa delas, que é a SM, eles gostam muito de comprar demo americana. Inclusive tem um debut do grupo deles que é o Shiny, que é a música deles, se eu não me engano, é o debut. É uma música que já tinha sido lançada, que é a música do... É aquele cara que é negro do High School Musical. Eu não sei o nome dele. Só que eu sei que ele foi... Eu sei que ele foi ato solo da Disney, né? Ele lançou umas músicas ainda na Disney e tipo, eles pegaram essa música deles e transformaram em coreano e lançaram. O nome do ator é Corbin Bleu. A minha primeira diva pop foi a Vanessa Hudgens. A minha foi a Britney. Enquanto o pessoal da nova geração tá tipo Olivia Rodrigo, eu sou Vanessa Hudgens. A minha foi a Avril. Eu sou um pouquinho mais antigo. Nossa, eu lembro que a Avril foi minha primeira.
E aí eu fiquei viciado em High School Musical porque era perfeito pra mim, né? E eu lembro disso, que do Corbin Blue ter lançado um álbum, eu lembro de ter ouvido a música e eu lembro que, tipo assim, não foi pra frente. Eu fico impressionado porque, assim, eu quis trazer essa ideia porque, assim, nossa, olha, nada a ver. É um álbum que ninguém escutou aqui e conseguiram fazer sucesso. É só, tipo assim, às vezes é o momento certo de lançar as coisas. Mais do que, tipo assim, ai, será que é boa? Será que não é? Porque às vezes eu acho que o K-pop veio muito no momento em que o mundo tava se encontrando com o Ocidente de novo, né? Porque o mundo sempre foi muito separado do Ocidente, sempre foi, tipo, por língua, por tudo. E a globalização permitiu que a gente encontrasse o Ocidente de novo, o Oriente, quer dizer. Mas o bichinho estão tentando há muito tempo, né? Eles estão tentando quebrar essa barreira há muito tempo, agora que conseguiram. É difícil, né? Porque agora a gente tem várias tecnologias que facilitam a tradução, facilitam a gente conversar. Antigamente era muito mais difícil. Imagine para um K-pop, pensa assim, para um K-pop tocar numa rádio brasileira. Imagine o quanto que seria o rolê. Aquela música teria que ter saído da Coreia e viajado pro Brasil fisicamente. Então, tipo assim, era mais difícil, né? Hoje em dia eu acho que essa pluralização das coisas ajudou. Eu acho que o K-pop tem muito dessa alma da internet mesmo, dessa coisa híbrida de, tipo assim, misturar coisas e criar algo novo. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no K-pop, que sempre quando você olha, é uma coisa muito moderna. E é uma coisa muito, fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E quando você vê, tipo, vários pontos, tipo assim, nossa, essa música me lembra tal música, essa batida hip hop, essa batida não sei o quê. E eu gosto disso eu gosto quando muda a música, que tá, tipo assim, ai, calminha, de repente, tipo assim, ela muda completamente, muda o gênero por, tipo, 30 segundos e ela volta a ser K-pop de novo. Eu acho que isso é divertido no K-pop, sabe? É sempre uma experiência, tipo assim, você nunca sabe. É o que eu mais amo no K-pop, é isso. Tem umas músicas que a gente nunca sabe o que vai esperar, entendeu? É sempre o negócio da surpresa. E principalmente o que eu mais amo no K-pop é a questão do visual, porque é o que eles mais se preocupam, mais do que o sonoro até. O visual é muito importante. Hoje a gente tá vivendo na época de que toda música precisa ser lançada com um clipe, né? Se você lançar um clipe um mês depois, você pode ter certeza que sua música vai ser um fracasso. Você tem que lançar a música junto com o clipe, assim, a diferença tem que ser de horas. E o K-pop desde o começo foi assim. Desde o começo, eles nunca lançavam uma música sem o clipe. Era muito difícil isso acontecer. E aí eles lançavam, era tipo o álbum inteiro com um clipe já. Já liberavam tudo de uma vez. E aí eles se preocupam muito com essa questão do visual. Antigamente, né, até hoje, mas os clipes eram muito aqueles dentro da caixa, né? Então ele era feito um cenário, tinha o jogo de luz, né? A roupa tinha que combinar com o cenário, né? Eles se preocupavam já com isso. Hoje a gente já tem outras tecnologias, né? Que permitem muita filmagem fora, mas ainda assim a maioria dos grupos de K-pop são aquelas coisas assim dentro da caixa mesmo. O visual tem que ser perfeito e é isso que eu mais gosto, porque eles entregam visual e entregam performance. Acho isso muito legal também. Eu ia até te perguntar por que eles sempre priorizam uma música e um clipe, geralmente só pra era, e daí eles lançam, sei lá, álbuns pequenos, mas é sempre com uma música em destaque que tem clipe, que daí tem 1000 performances. Por que eles fazem dessa maneira? Porque é barato. Porque assim, imagina só, o gasto, sei lá, que a Anitta, por exemplo. A Anitta, pra ela lançar esse próximo álbum dela, ela teve que lançar uma cambada de single, certo? Um monte de single, com um monte de clipe, investiu em todos. E aí tem um risco, ainda tem a questão do risco, né? Tem um risco de ela hitar só uma música desse álbum, só uma música ser bem sucedida. As pessoas vão lá escutar as outras, só que só uma vai ter destaque. Que é o que geralmente acontece em uma era pop, né? O pessoal lança uns 4 singles, só que tem aquele que vai lá, hita no número 1, fica em primeiro lugar na Hot 100. E os outros têm um desempenho assim mediano, né? Fica em 10º. Pega um top 20, né? Pode acontecer isso. E aí no K-pop é muito mais barato para uma empresa pegar 5 músicas, dizer que é um mini álbum, investir em um single, promover esse single e por um curto período de tempo, então elas, sei lá, 3 meses promovendo um mini álbum, daqui a 4 meses eles lançam outro mini álbum. Ou seja, eles vão lucrar 2 vezes mais com um material que seria para 2 álbuns. Para um álbum, quer dizer. Entendeu? Que são 12 músicas. Né? Pegando aí um mini álbum de 6 músicas.
Elas podem lançar 2 álbuns de 6 músicas, com 2 clipes. É mais em conta, né? É mais lucrativo para eles lançar dessa forma do que um álbum inteiro e investir em 4 singles, entendeu? E ainda não correr o risco de vender tanto quanto esses 2 álbuns. Então é mais lucrativo para eles. É uma estratégia de venda mesmo, de estratégia comercial. Então é muito comum, é muito difícil quando um grupo lança um full álbum, né? Que eles chamam de full álbum e mini álbum, que é nada mais é do que o álbum e o EP. É a mesma coisa. Então, quando um grupo vai lançar um full álbum, todo mundo, eita, vem aí um full álbum, é um trabalho a mais, e tudo mais. Mas quando é mini álbum, é só um mini álbum, entendeu? Esse é um curto período de promoção, eles vão focar em uma música e tudo mais, enfim. E como você acompanha tudo isso? Como você consegue acompanhar todas essas bandas e... Porque, né, é muita coisa. E ainda trabalhar, né? Porque eu não sou desempregado. Eu trabalho. Assim, como que eu acompanho? No começo era muito difícil. No começo da internet. Eu lembro que eu entrava no site, tipo, igual a gente entrava no Popline, no Papel Pop, a gente ia acompanhar, portalfamosos.com, entrava demais. E aí depois eu descobri uns 2 sites na época do começo, que eram o Saranguingaio, que era um site da Babi Dewitt, não sei se vocês conhecem a Babi Dewitt. Ela é uma influencer, ela é autora, enfim, e ela tinha esse blog de K-pop que ela postava as notícias, né? Então ela traduzia e publicava. E conheci um chamado K-Box. Aí foi aí, bem no começo, que eu comecei a acompanhar o K-pop, foi por causa desses 2 sites. Mas depois foi o Twitter. Eles começaram a criar vários perfis, né, de publicar as notícias, porque geralmente as notícias em coreano. Aí o pessoal começava a traduzir na hora que saía e já publicava assim, em inglês e tudo mais. Então eu comecei a acompanhar. Mas assim, não é vou ver aqui as notícias do K-pop, vou parar assim, vou acompanhar aqui esse grupo 100% toda hora. Não é assim. Infelizmente eu não tenho tempo mais. Mas antes era assim, né? Eu acompanhava 24 horas por dia. Principalmente a época que eu tava na faculdade, nossa, que eu tinha tempo assim de sobra, só estudava pra faculdade. E eu tinha tempo assim pra acompanhar. E na pandemia, se escutou muito K-pop? Que daí se tinha todo o tempo livre, né? Eu escutei bastante, mas a pandemia, ela me fez gostar mais de música brasileira, que antes eu não gostava. Eu tinha uma dificuldade de escutar música brasileira, e o pop cresceu muito no Brasil. A gente tá vivendo um momento que a música brasileira tá mudando muito, né? Tá evoluindo muito. Principalmente pra música pop. Então foi esse momento que eu permiti me conectar mais com artistas nacionais, que antes eu não tinha. Não tinha um artista preferido nacional. Eu gostava da Pablo, gostava da Anitta, gostava da Luísa, da Glória, mas era só gostar. Mas hoje eu gosto de acompanhar, gosto de ver os lançamentos. Fico ansioso, sabe? Antes eu não tinha isso. E aí acho que a pandemia eu me conectei mais com o pop brasileiro. Mas ainda assim, escutei muito K-pop. Muito, dancei muito. Eu gosto muito de dançar. Tem uma cultura, né, de covers. O pessoal gosta de fazer covers de K-pop. Coreografia. Então, desde que é a dança, que é muito importante também. Isso que a gente nem chegou ainda no assunto dança de K-pop, que é o outro podcast, né? Porque eu vou levantar aqui, porque em Curitiba, não sei se isso acontecia, até 2019, antes da pandemia, eu lembro que acontecia, que as pessoas iam no Museu Oscar Niemeyer, e quem não foi no Museu Oscar Niemeyer, ele tem 2 vãos de concreto. É o maior vão aberto da América Latina, alguma coisa assim, ou do mundo. É uma coisa muito incrível, e é muito bonito. E tem um som muito legal lá, o eco dá legal. E tem muito espelho, muito vidro. Então o pessoal fica lá, como é muito moderno, muito não sei o que, o pessoal fica dançando, olhando pro vidro. E aí as outras pessoas param e ficam olhando. Isso também é um ponto que eu conheci mais sobre o K-pop. Eu gostava de K-pop, mas eu não sabia que a dança era tão importante pra eles, até eu começar a frequentar mais o Museu Oscar Niemeyer e ver que todo domingo eles estavam lá dançando vários tipos de música com coreografias super complexas, e todos eles estavam tentando ficar em sincronia. E essa acho que era a parte mais difícil pra eles. Exatamente. É porque assim, você ser fã de um artista ocidental, nessa parte. Eu acho que é uma cultura desde antiga, né? O pessoal fazia cover das Spice Girls, cover das Pussycat Dolls, cover do RBD. Sempre teve isso, principalmente aqui no Brasil.
Mas assim, no K-pop não tem como você fazer cover vocal, porque você aí tem que falar muito bem coreano, né? Saber cantar coreano é mais complicado. Então é mais fácil você fazer cover de dança, né? A performance em si. E aí, desde quando eu entrei assim, e conheci, que eu já via o pessoal fazendo cover no YouTube, fazia e publicava no YouTube. E aí, quando você acompanha, você fica com vontade de aprender as coreografias, porque é impossível você não ficar com vontade de dançar, pelo menos a dancinha do refrão, entendeu? Não, e principalmente hoje em dia com o TikTok, hoje em dia o K-pop deve estar lucrando muito com o TikTok, porque é muito fácil viralizar, né? Exatamente. E aí, é impossível você não escutar uma música de K-pop querer aprender pelo menos um passinho chave, sabe? Um passinho pra você, quando tocar o refrão, você dançar. E aí sempre foi assim, eu sempre gostei. Na época da pandemia eu aprendi muita coreografia, agora eu parei um pouco, me acomodei, mas um dia eu volto. Os seus fãs de K-pop estão esperando você voltar a fazer. Inclusive, você faz vídeo na internet, dança K-pop? Não, nunca publiquei vídeo não, mas eu já performei em evento na capital, já competi, ganhei, não, mas competi. O que vale é você estar lá competindo. Se você ganhar, aí é outra história, mas estar lá competindo, dançando, isso aí é coragem. O importante é participar. Eu já participei de competição antes da pandemia, acho que a última foi em 2018, 2019, algo assim. Dança no K-pop também. Eu também não sabia que tinha competição no K-pop. Eu sabia que eles dançam na rua. Isso eu vejo aqui acontecendo. E Meu filho, pois tem competição com telão, com jogo de luz, com tudo, pacote completo. Cara, com tudo. É um show mesmo. Ai, gente, K-pop eu adoro. Porque eu acho que quanto mais você fala de K-pop, mais você quer falar de K-pop. Porque, assim, toda banda... isso é uma coisa minha, pessoal mesmo. Toda banda que eu vejo de K-pop é tipo um mundo completo. Porque, assim, cada banda tem fãs e eles vão saber toda a história. Não, porque fulano fez isso aos 12 anos, aos 13 anos. Eles acompanham, eles sabem as coisas, eles compram a briga. Não, é movido por uma paixão muito grande. É movido por uma paixão, tipo Blackpink. Eu gosto de Blackpink, o meu namorado adora Blackpink. A gente gosta de K-pop, o nosso K-pop é bem ocidental, assim, é Blackpink, a aespa, uma outra coisa de BTS, assim, que é impossível você fugir, né, tipo Butter, você fala BTS, agora tá tocando Butter na minha cabeça e eu sei inteira a letra, né, o ritmo da música. E, enfim, mas o pouco que você descobre, digamos assim, da Blackpink, como não tem muitas pessoas fora do meio K-pop que conhecem, quando você fala assim, tipo, não, porque você quer vender, porque Blackpink, porque não sei o quê, o que eu gosto do Blackpink é que elas são 4 e eu sei que cada uma veio de um lugar diferente. Teve um que veio da Austrália, que foi morar na Austrália, teve gente que veio, que a Lisa é da Tailândia, né? Se eu não estou enganado. A Lisa é tailandesa. E eu sei que cada uma teve, tipo, uma dificuldade pra superar quando entrou no Blackpink. Tudo isso eu sei porque você vai absorvendo na internet, né? Você vai lendo Impossível. E, enfim, é muito engraçado, porque quanto mais você escuta, mais você quer escutar, porque é muito viciante. A batida é viciante. O estilo delas é viciante. Você quer se vestir igual, você quer ver. E eu vou falar os clipes. Eu vou dar uma coisa. Aqui tem uma rua que é... Uma rua não, é quase um bairro já, chamado Koreatown. E tem uma rua que eu vou pra comer comida coreana, né? Tem muitos coreanos. Aqui nos Estados Unidos, mais ou menos a cada cidade, 1% da população é coreana. E isso nas cidades grandes também. Então, aqui em Nova York tem uma população de quase 100 mil habitantes que são coreanos, etnicamente coreanos, eles se consideram. E é muito engraçado, porque você vai lá, você entra na rua, está tudo em coreano. As placas, todas as coisas, você entra nas lojas, as coisas estão em coreano. E você começa a se identificar com a cultura e é impossível você olhar as pessoas e olhar Blackpink, o K-pop, e você falar assim, cara, eu quero esse sapato, sabe? Eu quero ser um pouquinho mais como elas. E você começa a sentir essa coisa, você começa a virar fã. Quem nunca escutou K-pop, é isso que eu tô falando, pra você escutar K-pop, porque vale a pena. Você não vai estar falando, nossa, que isso, que música. É muito divertido, é muito legal. E tem muita banda, tem muito lugar. Então você vai se identificar com alguma coisa. Você vai gostar. Não, o engraçado é que
há 5, 6 anos atrás, não era assim, não. Não era assim. Tipo, eu falava que escutava K-pop, o pessoal falava assim, meu Deus, esse menino é louco. Como é que a pessoa tá escutando esses coreanos, velho? Não sei o que. Eu digo, pô, espera aí, espera aí. Espera, só espera. Eu sempre avisava, o dia o jogo vira. Aí eu tive o prazer de ver todo mundo que falou alguma coisa de mim dizendo, eita, que música boa. Eu digo, agora é, né? Agora que todo mundo passou a gostar, agora é boa. Agora é boa, né? Antes na balada você tava com vergonha de dançar comigo, agora você quer fazer a dancinha igual, né? Faz a coreo. É exatamente. É igual aquele tweet da Rihanna, toda língua que se levanta contra mim cairá. Bom, amigo, eu acho que essa é uma boa deixa, que a gente já falou muito sobre o K-pop, pra você falar seus links. Pra quem não sabe, todo episódio o Sr. Luigi traz referências e outros materiais legais pra você continuar o tema. Enfim, seguir falando sobre. Eu trouxe 3 curiosidades. Uma eu já falei, que é a população coreana nos Estados Unidos. Eu trouxe mais para exemplificar aqui a quantidade de coreanos que tem. Isso eu levanto porque no Brasil tem uma diferença. Durante o século XX, muitos japoneses vieram para o Brasil, sendo que hoje o Brasil é a maior comunidade japonesa fora do Japão. E é a maior comunidade de uma cultura asiática que a gente tem dentro do país. Então, quando a gente fala em cultura asiática, a gente liga direto no Japão. E não é. São culturas bem diferentes. Inclusive, eles são culturas que não se dão tão bem, até, se você for ver. São culturas diferentes o suficiente para mudar. E a cultura coreana aqui é muito mais forte. Então, eu trouxe esse link mais para exemplificar mesmo. Uma coisa que dá para ver que tá mudando muito é o Netflix. A gente já comentou sobre o Netflix, mas eles têm muito. Eles tiveram o Squid Game, que é o Round 6 Squid Game. Ele foi, até hoje, é a série mais assistida do Netflix no mundo. Assim, nada superou isso. Então, a gente tá prestando atenção. Não tem como fugir da cultura coreana. Parasite tá aí. Também foram 2 marcos na cultura. Eu digo, são consequências do K-pop, entendeu? A gente agora tá acostumado a ouvir K-pop, a gente tá acostumado a ver cultura coreana, a gente tá acostumado a ver os atores coreanos. E a gente começa a identificar eles. E eu acho que isso é importante, porque a gente traz um pedaço de uma outra bolha pra dentro, né? Alguns dados que eu trouxe do Netflix que vão chocar vocês. O Round 6, ele teve 95% de toda a visibilidade foi fora da Coreia. Isso foi muito grande, entendeu? Foi um hit internacional. Foram 94 países que ficaram em número 1 assistindo Round 6, que é uma série coreana. Isso nunca aconteceu. Da mesma forma que o K-pop está sendo introduzido na música e as pessoas estão aceitando, a gente está vendo outros lados também. Outro filme, outra série que tem é Hellbound, que também ficou no top 10 do Netflix em 93 países. Ficou em número 1 em 34 países. Silent Sea também foram top lists que não ingleses, que não estavam em inglês, que entraram no top 10 da Netflix. É incrível como hoje, se você for ver na Netflix, eles investiram muito mais. A Netflix é uma empresa muito... Ela se adapta muito ao que está acontecendo no momento. Então elas já viraram a chave, já foram pra Coreia e tem muito filme. Então se vocês quiserem assistir qualquer coisa coreana, Netflix é o canal, vai ter muita coisa lá. Eu acho, se não me engano, tem o documentário da Blackpink, tá no Netflix também. Então assim, se você quer saber mais da cultura coreana e você tá a fim de assistir filmes e séries, Netflix tá lá, tem muita coisa. Eu assisti um pedaço de uma comédia romântica, que eu não vou lembrar o nome, que falava sobre BDSM, que eu nunca achei que eu ia falar, uma coisa super... Porque a gente pensa que a Coreia é super conservadora, e era um filme sobre isso, sobre BDSM. É muito engraçado, é muito divertido, os atores são super bonitinhos. Você fica tipo assim, ai meu Deus, espero que eles fiquem juntos no final. E eu não vou contar o final, vocês têm que assistir, né? Inclusive, a protagonista dessa série... É um filme, na verdade, né? A protagonista desse filme é a Seo Hyun, que era integrante do Girl Generation.
E é isso que acontece com a cultura quando você incentiva a cultura, meu Deus. As coisas vão indo, você vai conhecendo e a gente vai... E eu tenho certeza que a nossa geração, daqui uns 30, 40 anos, a gente ainda vai estar consumindo cultura coreana. De alguma forma a gente vai estar tentando se conectar com os coreanos, porque lá atrás a gente teve essa conexão com Blackpink, com 2NE1, com Girl Generation. Então, é mais uma bandeira também, tipo assim, gente, vamos apoiar a cultura. Cultura traz dinheiro, traz oportunidade pro país. É muito bom. Outro link que eu salvei é que tem um musical da Broadway chamado K-Pop que está voltando. Tem uma aluna que está voltando. Que inclusive a aluna do FX, vai ser a protagonista, eu acho, desse musical. Gente, eu adorei o Tainan, porque assim, a gente vai falar alguma coisa que é tipo assim, nossa, esse aqui eu consegui. Ele já está sabendo e ele comenta. Mas eu achei isso incrível. Bom, todos esses links sobre Netflix, K-pop, Broadway vão estar na descrição. Bom, de tudo que falamos, percebemos que o K-pop tem um processo muito organizado para existir. Isso reflete na formação das bandas. Caso você queira ser um idol, que é um integrante da banda, se prepare para trabalhar muito duro, como o Tainan falou. O K-pop preza pela perfeição, e para garantir isso, os idols passam por um intenso processo de treinamento. Nessa fase de aprendiz, eles são chamados de trainees. Na Coreia do Sul, existem verdadeiras academias de K-idol que treinam esses jovens para um dia subir ao palco, e nem sempre eles sobem. O período de treinamento pode variar de meses até anos. Não é incomum ver adolescentes e crianças já novinhos fechando contrato com agências para no futuro debutarem como idol. A Jihyo, do grupo Twice, e o G-Dragon, da banda Big Bang, por exemplo, começaram seus treinamentos aos 8 anos de idade. A Jihyo foi trainee por 10 anos até fazer seu debut. Desde criancinha. Inclusive, tem um negócio muito interessante da Jihyo. No debut dela, na primeira apresentação dela como Twice, ela chora horrores no meio da performance. Ela tá dançando, cantando e chorando. Eu me arrepio todo quando eu vejo essa performance, porque, tipo... Imagina, né? 10 anos treinando. Você 10 anos treinando, lutando, e você finalmente conseguiu algo que você sempre sonhou na vida. Nossa, deve ser muito, muito incrível. Tá, e aí agora a gente vai falar como que essas agências funcionam. Elas são verdadeiras escolas, onde os trainees aprendem canto, dança, rap, atuação, atividade física, língua estrangeiras e, em alguns casos, também aprendem a tocar instrumento musical. A rotina é bem puxada, exige bastante deles, lembrando que existe educação para ser idol e educação formal, ou seja, além da tua preparação profissional, você precisa dar conta de uma escola normal que todo mundo faz. Então não é nem um pouco fácil você ser idol, você tem que estar 100% ali. Para entrar nesse esquema, primeiro o candidato precisa fazer audições para as agências e só prossegue se ele for aprovado. Uma vez no programa, os trainees ficam em dormitórios fornecidos pelas agências e tem uma rotina bem rígida controlada pelas agências. Por vezes, até a dieta dos trainees é controlada por elas. Os treinos diários de dança e canto são em média de 10 horas por dia. E dormir de madrugada é comum para os trainees, que muitas vezes dormem 5 horas por noite só. Por causa dessa rotina, existem alguns trainees que resolvem abandonar a escola para focar apenas no treinamento, porque senão não dá conta dos dois. Hoje tem escolas, hoje é interessante, hoje tem escolas que, tipo, se você quer ser idol, né, que você quer ser, são escolas de artes, né, que são as chamadas lá. Então, se você já vai direto para essa escola, porque junto com a educação normal tem essa educação, esse primeiro contato com as artes, entendeu? Eles já são educados, eles são focados em arte, então eles estudam música, estudam outras coisas também, além da educação normal. Isso é legal, não sabia também. Lá tem. Além de tudo isso, os trainees sofrem muitas restrições por parte das agências. A YG Entertainment, por exemplo, é famosa e o sonho de muitos trainees. Porém, há relatos de que ela é extremamente rígida com seus alunos. Por exemplo, é proibido dirigir, beber, usar qualquer tipo de droga, ir a festas, baladas e tampouco fazer qualquer tipo de intervenção estética no próprio corpo, como tatuagens, piercings e cirurgias plásticas. Qualquer coisa dessas que você queira fazer precisa ser conversado com a agência e passar por sua aprovação. Namoros, nem pensar.
a Jisoo do Blackpink disse em entrevistas que na sua agência os garotos e as garotas trainees até tinham horários de refeições diferentes. Tudo para evitar possíveis relacionamentos amorosos. Caramba. Bom, agora a gente pode comentar e assim, coitados. Difícil isso, né? É uma vida ali assim, ó, no chicotinho. É verdade. Isso aí da ID é muito interessante que a ID, ela tem um histórico de tudo isso que eles baniram, entendeu? É muito interessante. Porque assim, os grupos, quase todos os grupos já tiveram algum escândalo envolvendo isso aí. Que lá tudo é escândalo na Coreia. Por exemplo, um integrante do Big Bang já teve um escândalo de uso de drogas, né? E a droga lá é maconha, tá? Lá é proibido, totalmente proibido. As pessoas são presas por uso na Coreia. Como é um país bem conservador, né? Enfim. E aí teve um integrante que utilizou maconha, teve outro que inclusive está preso. O integrante do Big Bang, ele saiu do grupo, disse que saiu da indústria, mas ele está preso porque ele se envolveu no escândalo envolvendo prostituição, aliciamento de mulheres e jogos de aposta. Ele tinha um negócio aí com alguns cassinos e tal. Já o 2NE1, né, por exemplo, tem uma integrante que ela recebia muitas críticas porque ela fazia muita plástica, que era a Park Boon. E aí, por conta disso, já com Blackpink, né, eles anunciaram que tudo isso aí era proibido, né? Namoro, uso de drogas, não sei o que, pra não dar brecha. Só que aí é meio que inevitável, né? Eles têm outro grupo mais jovem, que é o iKON. E aí, um dos integrantes virou pai recentemente. Ele teve esse escândalo aí, que ele tava com a mulher e, enfim, a mulher engravidou e ele virou pai dessa mulher. Desse menino. Continua no grupo. Ele não saiu do grupo. Eu acho muito engraçado porque eles tratam umas paradas tipo escândalo. Tudo é escândalo. Tudo é escândalo. Tipo, a Hyuna, ela vai casar com um menino que era de uma banda, né, também. E eles foram eles saíram da... Eles foram expulsos da agência porque não podia namorar. Tipo, a Hyuna fundou a empresa. Esse negócio da Hyuna ainda hoje me revolta. Porque ela fundou a empresa, ela foi, tipo, a primeira artista da empresa. Porque assim, a história da Hyuna, ela era de um grupo chamado Wonder Girls, que é da mesma empresa, da JYP, que é a mesma empresa do Twice, do ITZY. São os grupos mais recentes deles. Agora do NMIX, né? Enfim. E aí era do Wonder Girls. Só que aí a Hyuna só ficou no Wonder Girls durante um comeback. E aí ela teve um problema de saúde, né? Ela teve que sair do grupo. E aí, anos depois, uns 2 anos depois, 1 ano depois, ela foi convidada por um cara que era da JYP e fundou a própria empresa pra entrar na empresa dele. Tipo assim, eu quero que você participe do meu novo grupo. E aí ela entrou no 4Minute. Então, quando o grupo explodiu, apareceu o 4Minute, a Hyuna já era muito popular. Muito popular, era muito famosa, porque o Wonder Girls era muito famoso, né? E a Hyuna tinha o quê? 15 anos, quando ela apareceu no 4Minute. E aí, nisso, dos 15 aos 24, 25, 26 anos. 26 anos, mais de 10 anos ela ficou na mesma empresa. Então ela viu o grupo dela acabar, ela continuou na empresa como solista, ela viu outros grupos aparecerem, ela sempre foi, tipo, a dona da empresa, sabe? E ela faz muito sucesso lá, né? Muito sucesso até hoje. Mais de 10 anos, 14 anos de carreira, pra ser preciso. E aí, nisso tudo, ela conheceu um menino que era trainee, né? Inclusive, tem até uma música dela que ela lançou que era com um rapper, né? Isso é que o rapper não podia participar das apresentações, das performances. E o namorado dela, quando ele era novinho, tipo, 18 anos, ele era quem fazia a parte do rapper. Ele nem tinha sido debutado ainda, ele era trainee. Aí ele debutou nesse novo grupo da empresa, que é o Pentagon. E aí ela teve um relacionamento com ele, que foi escondido durante 2 anos. Então eles namoraram, só que ninguém sabia durante 2 anos. E aí teve um dia que a Hyuna simplesmente falou. Ela falou assim, olha, eu tô cansada de esconder, eu acho que seria melhor pra nós. Se a gente falasse, queria que vocês soubessem, né? Queria ser sincera com os meus sonhos. Eu namoro com o Dow do Pentágono. Aí, filho, isso foi... Aí a empresa chegou e negou. Disse que não tava sabendo de nenhuma história, se não sabia disso e tal. Aí ela falou assim, é mentira da empresa. É mentira da empresa. Eles estão mentindo, é verdade.
Aí no outro dia ela disse que mexendo no celular leu a notícia. Hyuna e Down não fazem mais parte da Clube Entertainment. Ela disse que viu nas notícias. Nem avisaram ela. Aí a gata simplesmente só fez uma carta dizendo assim, ó, tudo que eu fiz por vocês me fazem isso, humilhando eles. E ela só soltou assim, vocês têm até segunda-feira pra me dar tudo que eu tenho direito, inclusive minhas músicas. Vocês têm que me liberar pra performar minhas músicas. Senão eu vou contar todos os podres de vocês. Maravilhosa, botou o pau na mesa. Aí ela botou, literalmente, ela botou o negócio na mesa. Aí isso, meses depois, ela assinou com o Psy. Ela e ele. O Psy era da ID, que é a mesma empresa do Blackpink, do 2NE1, que a gente tava falando aqui. Aí o Psy saiu da ID, montou a própria empresa. E a Hyuna e o Down entraram na ID. E o Psy desde o começo falou, gente, amor, o relacionamento não tinha que ser escândalo. Isso pra mim não entra na minha cabeça. A gente tem que começar a ver as coisas de outra forma. E aí, inclusive ano passado, eles lançaram o primeiro álbum juntos. Então, tipo Beyoncé e Jay-Z, sabe? Eles têm o projeto do The Carters. Pois a Hyuna e o Down fizeram a mesma coisa. Hyuna e Down, o nome da dupla deles. Então agora eles têm um projeto juntos, além das atividades solo deles, né? Que eles são solistas. E aí, isso nunca aconteceu. E isso tá acontecendo agora. Então foi assim, a Hyuna que abriu portas aí pra muitos casais aparecerem futuramente. Ela lá atrás lançou K-pop, agora no casal é a própria Madonna do K-pop. Transgressor, né? Transgressor. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Porque hoje em dia, né, com a internet, a gente tem conhecimento de muita mais coisas, né? E esses dias o meu namorado, o nosso roteirista e editor, ele tava vendo um daily vlog de uma menina que era trainee. E nossa, coitada. Meu Deus, é muito difícil. Tipo, sei lá, 3 da manhã tem que treinar a dançar. E ela nem tinha debutado. Então elas vão lá, treinam dança de madrugada pra depois estudar. É uma rotina muito pesada. Não é à toa que tem muitos problemas, né? Geram alguns problemas, assim, de ansiedade. Muita gente desiste, porque... porque, assim, você nem debutou ainda, mas você já tem uma pressão muito grande, porque você tá fazendo tudo aquilo e você... É uma incerteza. Você não sabe se você vai debutar, porque é um programa, né? Então imagina aí, por um grupo de 5 pessoas, eles selecionam umas 10, eles vão treinando umas 10 e essas 10 vão passando por eliminações dentro da empresa. Então elas são constantemente avaliadas, performance, canto e tal. É tipo um reality show que acontece dentro da própria empresa, sabe? Internamente. Então, até eles terem um grupo de 5 integrantes do mesmo jeito que eles pensaram. Tem que ser um assim, tem que ser uma com a personalidade tal, tem que ser uma que saiba cantar, tem uma que saiba dançar mais, tem uma que saiba fazer rap. Então tem essa competição entre elas, que é muito... Entre os próprios integrantes, né, que é muito forte. E essa ansiedade, essa incerteza. Então tem todo esse negócio aí também de saúde mental, que é desde do treinamento até a continuidade. Vou aproveitar esse gancho para entrar no nosso próximo fato, porque nem tudo, como a gente está falando, são flores. O K-pop também é cercado por muitas polêmicas, isso porque ser um trainee não significa que você vai debutar como um idol. Os contratos das agências costumam durar alguns anos e podem ser renovados se houver necessidade. Porém, se eles acharem que o trainee não está evoluindo e se saindo como eles desejam, o contrato pode ser rescindido e o aspirante artista dispensado. Toda essa questão dos trainees é bem polêmica e as próprias agências tentam evitar que vazem essas informações sobre os seus programas de treinamento. Mas existem blogs feitos por ex-trainees que compartilham um pouco da sua trajetória. Eu tenho até uma declaração aqui que um trainee disse, abre aspas, todos nós tínhamos começado a trabalhar muito duro. A escola acabou por ser a nossa última prioridade, enquanto causar uma boa impressão nos representantes, funcionários e no CEO da empresa era a primeira prioridade. Esta foi uma época terrível para mim. Os amigos que eu tinha feito foram lentamente se tornando rivais. Como o Tainá falou, porque é uma competição interna, né? Você não tem... Além de lidar com escola e aprender a ser um idol, você lida com a rivalidade interna. Deve ser
bem complicado. Ainda mais que você tá se formando como um ser humano, né? Você tá aprendendo tanto a ser um ser humano quanto a ser um artista. E aí você entra já no meio desses idols e a galera já tá falando em ser rival, em competição. Isso pode mexer bastante com a cabeça das crianças, né? Se eles entram com 8 anos, 12 anos, tem que tomar cuidado. Imagina tudo adolescente. Todo mundo adolescente, que adolescente é uma confusão na cabeça já naturalmente, né? E aí você vê um colega que tá competindo com você e ele canta melhor, ele dança melhor, ele é mais magro que você, que tem tudo isso ainda. Essa questão do peso pra mim é muito doida, porque eu vi um caso, já faz uns anos isso, que era um grupo de K-pop feminino e uma das integrantes que debutou, eu não sei se já tava em alguma, enfim, já tava com uma carreira consolidada, mas uma delas era mais gordinha. Mais gordinha, eu digo, 1 centímetro mais gordinha. Ela não era considerada uma mulher gorda nos parâmetros ocidentais, mas pra eles ela era gorda e ela não tinha fãs. É muito doido que tipo elas assinavam tipo o CD, alguma coisa assim, e as pessoas ignoravam ela. Só porque ela era um pouquinho mais gordinha, assim, um teco, um dedo. Temos que ter umas conversas com as coreanas, né? Vamos ver aí essas pessoas coreanas, o que eles estão fazendo. Isso não é do K-pop, é da Coreia mesmo, já é da... É, o padrão de beleza que eles têm é bem diferente do nosso. O padrão de beleza oriental é diferente do ocidental, né? Então a mulher tem que ser magra, ela tem que ter o rosto... E lá eles têm um negócio... Eles tinham um negócio que era tipo o desafio do CD. Eles tinham que pegar um CD e se seu rosto fosse do tamanho de CD ou menor que isso, você era perfeito. O rosto tem que ser pequeno, por isso que elas fazem... Aqui no Brasil, não. Quanto mais quadrado o rosto... tem o negócio da harmonização, né? Agora tem isso aqui. Mas lá, não. O queixo tem que ser muito fino. Então, lá elas gostam de fazer isso, né? Raspagem de queixo, nariz perfeito. Tudo tem que ser perfeito. É o negócio da perfeição, né? E aí, os idols são muito cobrados com relação a isso. Não tem um vesgo no K-pop, é muito difícil, sabe? Não tem essas coisas assim, essas imperfeições, elas não podem acontecer. Esses dias o meu irmão mostrou um solista que é gay e eu fiquei me perguntando, caramba, coitado, deve ser o único. É o Roland, né? Isso, esse mesmo. Nossa, eu fico. Gente, esse menino, não sei como ele não foi expulso. O lance do Roland, mas ele é tipo assim, ele é o único, mas ele é tipo independente. Ah, ele é independente? Ele é artista independente, ele não tem nenhuma empresa. E ele é tipo. Ele é americano, se eu não me engano, sabe? Ele é meio americano, meio coreano. Aí ele passa um tempo lá na Coreia, mas ele vive indo para os Estados Unidos e tal. Então ele tem essa liberdade, né, para fazer isso. Porque uma pessoa de lá mesmo, que é de uma empresa, que é não sei o quê, é muito difícil isso acontecer. Apesar de que a gente sabe que tem, sabe? A gente sabe que esse aí é, com certeza. Mas pior que não pode abrir abertamente, porque o público não aceita. Na verdade, eu tenho uma visão já um pouco mais diferenciada com relação a isso, né? Porque eu acho que se aparecesse o público até ia aceitar. Mas eu acho que quem não aceita é mesmo a grande sociedade conservadora, sabe? Ele ia ter fãs, entendeu? Se aparecesse um artista assim, ele ia continuar tendo fãs, ele ia continuar ganhando dinheiro. Só que ia ter algumas portas fechadas, né? Tipo a televisão. Ele não ia abrir as portas pra essa pessoa, entendeu? Ia ser muito mais difícil. Então é muito mais fácil você fingir que é outra coisa. Até porque hoje em dia o público do K-pop é muito jovem, né? Então, pra ele ser expulso, assim, tipo, pra ele não ter fãs, as coisas, acho que seria mais difícil mesmo. Mas, tá mudando, né? Aos poucos, quem sabe daqui a uns anos. Mas, né, cultura oriental é muito ruim pra minoria, infelizmente. Acho que a grande maioria dos países, com certeza. Vocês treinariam para ser um idol? Não, depois de tudo que eu descobri, não. Eu ouviria K-pop o resto da minha vida. Mas eu estou preocupado com as crianças ainda, enquanto vou escutar Blackpink, mas vou escutar assim, ó, pensando nos problemas do K-pop. Falar assim, olha, vamos botar a mão na consciência. Agora elas estão ricas. Você tem que pensar assim, agora elas estão ricas. Agora elas estão ricas, elas podem. Espero que elas abram uma gravadora delas e deixem todo mundo fazer o que quiser.
Então, mas assim, tirando essas questões ruins, né, que tem em todo lugar, eu acho que deve ser muito legal. Porque você vai aprender, tipo, música, dança, artes e ainda com a chance de você virar famoso. Eu depende. Eu tinha que ser numa empresa que tem uma fama boa. Tipo, na da Rihanna eu já não entraria, entendeu? A atual ou a antiga? Na antiga. Tinha que ser uma empresa boa, tinha que ser. Eu tinha que ter. Não sei, eu acho que não. Na cabeça que eu tenho hoje, não. Mas há anos atrás, se me perguntasse, com certeza, aí era meu sonho. Mas na cabeça que eu tenho hoje, acho que não, que é muito restrito, né? Eu não ia ter liberdade de nada e liberdade é tão bom, né? Você ter. Liberdade é tão gostoso de ter. Por que a gente quer perder, né? Não vamos perder. Vamos continuar com a nossa liberdade, gente. Não, eu falo também de liberdade artística, sabe? De você ser. Querer cantar. Imagina só você cantar uma música que você não gosta. Você ter que performar durante 3 meses uma música que você odeia. Entendeu? Decorar o passo, a letra. E só rir ainda. Só rir ainda performar ela como se estivesse amando, entendeu? É muito difícil. Amigo, uma pergunta. Você sabe como funciona os charts da Coreia? Porque eu sei que lá é muito forte essa questão das gravadoras, né? Tem competição entre as gravadoras, assim. Não é entre os idols, não é tanto. Mas como que funciona essa questão de charts, venda, enfim? Lá é bem diferente daqui. Porque lá é assim. Álbum. Lá eles não. Tipo, aqui a gente tem o Spotify, tem o Apple Music, né? Tem essas plataformas de streaming que a gente conta. E tem a Billboard hoje, né? Que faz a contabilização dos álbuns físicos vendidos. E aqui no Ocidente também a gente tem o IFPI, né? O IFPI, que também faz a contabilização no mundo todo. Fora alguns países aí que não é o mundo todo, eles fazem a contabilização aí dos álbuns, das músicas, né? Enfim, então a gente consegue ver, né, e tal. Lá, o álbum, ele não é contabilizado no stream. Então, tipo assim, no Spotify, quando eu passo de não sei quantas reproduções, aquele álbum teve não sei quantos milhões de streams, né? Eles falam, o álbum teve não sei quantos milhões de streams, certo? Aí dá pra converter pra venda, aí entra na Billboard, né, como venda e tal. A gente sabe como é que funciona aqui. Já lá não. Lá os álbuns, eles são contabilizados só o físico. Certo? Eu posso escutar o álbum não sei quantas milhões de vezes, mas ele não vai ser contabilizado. Não tem stream de álbum, tem stream de música. Eles contabilizam o stream das faixas. E lá eles têm as plataformas próprias. Certo? Agora que o Spotify entrou na Coreia. O Apple Music tem porque lá o pessoal tem iPhone, né? E tudo mais. Mas o Spotify ele não tinha espaço na Coreia. Agora que entrou. Né? Principalmente com esse boom do K-pop aqui no Ocidente, o Spotify diz, não, a gente tem que entrar. Mas foi muito difícil, eles tiveram que assinar umas cláusulas lá. Inclusive, quando o Spotify queria entrar na Coreia, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar todas as... Teve um tempo aí, acho que tem um ano e meio mais ou menos, que eles tiraram todas as músicas de K-pop do Spotify. Aí que eles ameaçaram que ia entrar na Coreia. Aí eles as empresas de lá tiraram todas as músicas do Spotify, parece que teve um acordo lá. Não sei se foi questão de pagamento, de distribuição, não sei. Mas sei que deu certo, o K-pop voltou pro Spotify e o Spotify entrou na Coreia, né? Hoje eles têm um... Mas é muito difícil competir com o chart de lá, porque eles têm, por exemplo, um aplicativo chamado Melon, que inclusive é o mais acessado, né? É o Bambambam de lá, e eles têm o próprio chart, que é um chart que atualiza de hora em hora. Então, a cada hora o chart atualiza. Então, quando eu lanço uma música meia-noite, pode ter certeza que se eu sei que a música fez sucesso, é porque quando virar 1 hora da manhã e a música estiver no top 10, eu digo, eu hitei, entendeu? Eu já tenho esse... É real time lá, o chart é real time. Não é tipo o top 50 do Spotify que a gente tem que esperar um dia pra saber se a Anitta pegou o primeiro lugar e de envolver, entendeu? Lá é de hora em hora. Aí tem esses aplicativos, né? Lá eles têm as próprias plataformas. Gente, que hardcore, né? É um mercado muito grande. Por dia, tipo, 30 lançamentos, sabe? Por semana, por mês, é um volume de lançamentos enorme. E aí toda hora eles estão lançando coisa, né? E aí, enfim. E aí tem o Melon, tem o Bugs, tem o Jenny. Aí eles
tem os próprios charts, que são praticamente a mesma coisa. E aí tem uma plataforma chamada iChart, Mas pensa que ela também, contabiliza amigo, todos muita os charts gente, juntos. É muita banda. Certo? Então, eles fazem é tipo um cálculo lá de uma média, certo? E eles conseguem ver, eles acompanham esses charts principais, que são 5, se eu não me engano. E aí, desses 5, quando uma música ela atinge o primeiro lugar em todas as plataformas, é o que é chamado de all kill, que é literalmente matar tudo, né? Eles arrasaram, né? O primeiro lugar em todas as plataformas, eles atingiram o all kill. Quando passa um pouco, parece que tem um negócio aí de horas, eu não sei explicar muito bem. Mas quando já tá há bastante tempo e não tem previsão da música cair e tal, alguma coisa assim, atinge o Perfect All Kill, que é bem mais difícil do que o All Kill, que é o chamado de PAC, né? Perfect All Kill. E aí o sonho de todo grupo de K-pop é ter um Perfect All Kill, um PAC. Isso na música. Já no álbum, tem outras duas instituições que são tipo a Billboard, que contabilizam os charts de venda física, que é a H1 e a Rantel. E aí eles contabilizam. A H1, se eu não me engano, ela contabiliza o que foi vendida naquela semana, né? Então vai lá, as vendas da semana e tal, aí chega pra H1. Já a Rantel é o que foi distribuído. Então, sei lá, a empresa mandou 500 mil cópias para um monte de loja. Aí contabiliza lá, ó, foram 500 mil cópias vendidas. Mas não foi, lá na H1 só foram 300 mil cópias que foram vendidas, entendeu? E aí tem essas duas paradas que contabilizam o que foi distribuído e o que foi vendido realmente. E tem outra que tem os programas musicais, certo? Que todo dia tem um programa musical. Na terça-feira tem o The Show, na quarta tem o Show Champion, na quinta tem o M Countdown, na sexta tem o Music Core, no sábado tem o Music Bank e no domingo tem o Ikigaio. Então todo dia tem esses programas em que quando eu lanço a música, eu vou para esses programas performar. E nesse programa, eles contabilizam vendas físicas, vendas digitais, eles contabilizam votos da audiência durante o programa e antes do programa também. E aí eles são charts ao vivo, né? Que são chamados, esses programas. E aí todo mundo performa, os principais lançamentos daquela semana, né? Eles performam. E aí quem ganha em primeiro lugar ganha o prêmio. E aí eles têm os troféus que eles recebem, que é literalmente um award semanal, entendeu? Então, e cada programa é de um canal diferente. É tipo um programa da SBT, um programa da Globo, um programa da Record, um programa da Rede TV. E eles competem toda semana em um programa desse. Então tem esse chart, além do chart de música, tem o álbum e ainda tem o chart de apresentação, né? Você se apresenta e você... Eles contam o YouTube também? Conta visualização. Agora conta, antes não contava, mas agora conta visualização no YouTube, rede social, quanto mais você for comentado no Twitter, nas redes sociais, lá, conta tudo. Para você pontuar lá na Coreia é muito difícil. É uma competição completa, né? Tipo assim, cada passo que você dá, a gente vai contar. Quem deu 12 passos a mais vai ganhar. Chocado. Não, e tipo, depois de ser trainee, você achou que agora você, eu não sei o que. Não, vocês têm 1001 outras métricas. Que doideira. Exatamente. E tudo é métrica, eles têm que estar tipo, ativos o tempo todo. É muito doido, porque qualquer coisa, sua popularidade pode cair. Né? E além disso, ainda tem uma revista aí, alguma coisa, que faz uma avaliação de popularidade. Então, todo mês aparece uma lista de popularidade. Então, você consegue ver quem é que está em primeiro lugar das idols mais populares femininas e dos idols mais populares masculinos. É tipo, Blackpink tá sempre no topo, a Jennie, ou a Karina do aespa, ou sei lá, sempre tem alguém muito... As famosinhas sempre ficam no topo, sabe? Você é a mais popular bambambam do K-pop. Lista de It Girls e It Boys coreanos. Gente, K-pop não é nem um pouco pra amador, né? Bom, depois de toda essa conversa, de tanta coisa sobre K-pop, vem aqui, o nosso encerramento e eu queria começar ele falando que, gente, K-pop tá aí pra ficar. Como a gente comentou, tem muita banda, tem muita coisa pra você
ir atrás e se encontrar, com certeza você vai achar uma banda que você gosta, enfim, algo legal para se acompanhar. E é uma cultura muito rica que eu me apaixonei ainda mais depois desse episódio. E eu queria saber de vocês, meninos, suas palavras finais sobre o K-pop. Eu vou começar aqui falando que o K-pop é incrível. Eu adoro K-pop. Eu vou continuar ouvindo K-pop. Depois desse episódio eu quero ouvir mais K-pop. Agora eu tô curioso pra saber quem está em primeiro na lista dos mais ouvidos por hora. Gente, eu fiquei muito chocado. Com essa da hora, pra mim, foi tudo demais. Eu vou sair daqui, eu vou entrar no mundo do K-pop. Vocês me aguardem. Gente, sobre o K-pop, escuta K-pop. Eu sempre falei isso. Ouça o K-pop, porque o K-pop é apaixonante. Se você se permite. Não adianta nada você ouvir, eu não consigo identificar quem é quem. Eu não consigo entender o que eles estão falando. Mas música é música. Música é sentimento. Então, independente do que, se você sabe o que eles estão falando ou não, o que eles estão cantando ou não, se permita sentir, se permita ouvir, porque eu tenho certeza que quando você se permite, você passa a gostar muito. E se você for escutar algum artista, comece pelos mais fáceis, né? Que são os mais ocidentais, né, que a gente chama. Blackpink, escute uma Rihanna, escute um BTS, enfim, mas tem milhões de artistas aí que você pode escutar, que eu posso passar 1 hora aqui só recomendando artista, mas tem muita gente. Você vai clicando no vídeo, vai aparecendo outro. Se você gosta de grupos masculinos, tem EXO, tem Big Bang, tem BTS, tem NCT, tem um monte de SHINee. De feminino tem Blackpink, tem Twice, tem Red Velvet, tem ITZY, tem Stacey, tem Luna, enfim, tem infinidade de grupos aí que você pode escutar, cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito, cada um com seu estilo, e aí até você encontrar o que você gosta mais. E é isso. Eu tenho uma recomendação, ó. Eu amo ela. Além da Hyuna, eu amo muito a Sunmi. A Sunmi. A Sunmi, inclusive, era do Wonder Girls, que era o mesmo grupo, o primeiro grupo da Hyuna. Então elas são muito amigas, sério? a Hyuna e a Sunmi. Que maravilhosa. Eu amo. Eu acho que a Sunmi é maravilhosa. Ela tem umas músicas muito boas e uns clipes perfeitos. Tem um sobre, tipo, rede social, likes, que eu acho maravilhoso. No ar, é perfeito. Ela é maravilhosa. Ela tem a Sunmi, ela é muito artista. Ela tem uma música chamada Borderline, que ela fala. Ela foi uma das primeiras que falou que ela tem borderline, entendeu? E é uma música muito linda. É uma música muito linda. Que isso não tem no K-pop, né? A Sunmi, eu adoro ela porque ela é bem. Ela até falou, né, que ela gosta de misturar a música dela. Ela traz o pop do K-pop, mas ela tem. Todas as músicas dela tem um ar melancólico. Que ela gosta de trazer isso para as músicas dela. Pode ser a música mais animada do mundo, mas tem uma coisa melancólica. Eu amo assumir também. Amigos, tem alguma recomendação, Lu? Eu? Não. Eu sou péssimo em recomendações de música, mas eu vou falar assim, assistam os filmes coreanos do Netflix, porque vale a pena. Se você não assistiu Parasita ainda, por favor, saia debaixo da pedra que você mora e vá assistir Parasita, porque é incrível. Esse filme é muito moderno, é super contemporâneo, 10/10, ganhou Oscar porque merecia mesmo. E se você não assistiu Round 6 ainda, vai assistir os outros filmes que tem no Netflix, além de você ir pro YouTube. E aí, meu querido, se você for no YouTube pesquisar, tem um mundo todo pra você. Então, eu acho que vale a pena você jogar nisso. Bom, queria agradecer ao Tainan mais uma vez, que foi muito gostosa a nossa conversa. Muito obrigado por ter participado e ter, informado muito a gente sobre muita coisa. Foi muito legal. E eu que agradeço. Inclusive, eu quero falar que eu posso ter errado alguma coisa, gente. Por favor, não me matem, não me julguem, não me crucifiquem. Mas é isso. Fica tranquilo, a gente sempre fala aqui, nós somos comunicadores, a gente às vezes gosta do assunto, a gente não necessariamente tem todas as informações, são fatos curiosos, a gente pode errar, então tranquilo. Amigo, caso você queira se despedir, falar suas redes sociais, seus projetos, tudo está o espaço aberto para você agora, pode falar. Certo. Meu Instagram é Tainan com 6 N's no final, TAYNANNNNN, 6 vezes o N. O Twitter também do mesmo jeito, o TikTok também é o mesmo jeito, é Tainan com 6 N's no final.
Eu tinha um canal no YouTube, eu não tenho mais. Eu já tive minha era youtuber pra falar sobre K-pop. Mas eu queria recomendar 2 youtubers que eu gosto muito, que falam sobre K-pop, são muito bons, que é o Felipe Caires. Inclusive, os dois eu tenho um contato com os dois, né? São meus amigos. Felipe Caires e o Keidan. Kadan. Eles são muito bons, muito inteligentes, falam muito sobre K-pop. E eu queria recomendar o YouTube dos dois. E é isso. Vamos todos seguir o Tainan até o fim. Seguir o Tainan e ver as recomendações dele. Migo, Lu, você quer falar suas redes sociais? As minhas redes sociais são difíceis. Elas estarão no link, mas é @Luigi S. Malucelli no Instagram. Luide com D no Twitter. Onde mais vocês podem me achar? Tô no LinkedIn também, se alguém quiser me achar no LinkedIn, me dá um... Tô aí no LinkedIn, tô aí onde mais? Eu também tô no LinkedIn. Tô no LinkedIn, vamos se encontrar no LinkedIn, a gente já vai encontrar umas coisas legais. O LinkedIn pra mim é o novo momento. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Todas as nossas redes e a do podcast estarão na descrição, na bio desse episódio. Esse episódio foi roteirizado e editado por Daniel Fantinelli, apresentado por Juliano Jorge e Luigi Malucelli. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau! Tchau! Tchau, pessoal.